Olá pessoal, espero que esteja todo mundo bem, né? E esse vídeo é para ajudar vocês a entenderem e a fazer as atividades do PET 2 da primeira semana, tá? Bom, essa primeira semana do PET 2, ela fala um pouco de ecologia, né? Ecologia é a ciência que estuda as relações entre os seres vivos, né? Entre os seres vivos entre si e com o meio ambiente que eles vivem, né? Então é a relação dos fatores bióticos, que tem a ver com os seres vivos, e os fatores abióticos, que tem a ver com o ambiente, clima, temperatura, quantidade de chuva, solos, etc, tá? Bom, a ecologia, ela começa com o indivíduo. Então, você tem um indivíduo lá, ser vivo, composto por células, órgãos, sistemas, etc. Esse ser vivo, ele forma uma população, né? O que é uma população? É um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie vivendo juntos num determinado local, tá? Aí, você vai passar para comunidades. O que é uma comunidade? São várias populações habitando o mesmo local, né? Então você tem uma população de populações de espécies diferentes habitando uma mesma área, se relacionando ali, né? Isso é uma comunidade, é um grupo de populações. Das comunidades, né? Da comunidade você vai passar para o ecossistema. O ecossistema é um conjunto formado por várias comunidades numa determinada área, né? Então você tem um ecossistema é maior que uma comunidade, né? São vários grupos de seres vivos se relacionando. Entre esses grupos, né, de seres vivos e com os fatores do meio, né? Então a disputa por água, por alimento, tudo isso faz parte de um ecossistema, né? Que são várias comunidades vivendo numa área, se relacionando entre si e com os fatores abióticos, com o ambiente, né? E de ecossistema a gente passa para a biosfera, né? A biosfera é a parte da Terra que tem vida, né? Então você pega aí crosta terrestre, atmosfera, hidrosfera, que é a parte aquática, né? Toda a parte da Terra que tem vida, né? Que tem essa relação entre seres vivos e ambiente, com os seus fatores bióticos, né? Os seres vivos que se relacionam, predadores, causadores de doença, etc. E os fatores abióticos, disponibilidade de água, clima, temperatura, tipo de solo, etc. Então, toda a parte terrestre que tem vida é a biosfera, tá? Bom, cada ser vivo, ele tem o seu hábitat, né? Hábitat é o local onde ele vive, né? E que tem as condições para ele sobreviver, né? Exemplo, o hábitat do pinguim é o Polo Norte, Polo Sul, desculpa, Polo Sul, pinguim Polo Sul. O hábitat de uma bromélia, por exemplo, é uma árvore numa determinada região, né? Então, o hábitat é o local onde aquele ser vivo vive e que tem as condições boas para ele sobreviver, né? Os seres vivos, eles se relacionam de várias maneiras, né? E a cadeia alimentar é uma forma de relacionamento entre os seres vivos que é de extrema importância. Porque a cadeia alimentar, ela permite que haja vida na Terra, né? Não só porque é alimento, é um ser vivo se alimentando do outro ser vivo, né? Então é fonte de alimento para os seres vivos, como também ela mantém o equilíbrio entre os seres vivos, né? O equilíbrio, por exemplo, populacional, né? Ela não deixa que determinado ser vivo aumente demais a sua população e vire uma praga, né? Então, por exemplo, a população de inseto é controlada
pelos sapos, pelos aranhas que vivem ali, se alimentam do inseto, não deixando essa população crescer demais, né? E virar praga. Então, ela mantém o equilíbrio entre as populações, né? A cadeia alimentar, ela mostra, né, um ser vivo se alimentando do outro. Então, ela vai mostrando a transferência através da alimentação de matéria e energia para os seres vivos. Como que os seres vivos conseguem matéria para construir o seu corpo? Através da alimentação. Como que os seres vivos conseguem energia para manter as suas células vivas e funcionando? Através da alimentação, né? Então, a cadeia alimentar mostrando um ser vivo se alimentando do outro, ela vai mostrar a transferência entre os seres vivos de material e energia, né? Que os seres vivos conseguem isso através da alimentação, né? Então, aquela setinha lá mostra transferindo de um ser vivo para outro que está se alimentando dele, né? Então, transferindo matéria e energia através da alimentação. Tá? Para a gente entender a cadeia alimentar, bem entendido, a gente tem que relembrar um pouquinho de fotossíntese, tá? Por quê? Porque as plantas, elas são o primeiro nível da cadeia alimentar, o primeiro nível trófico. Elas são os produtores, né? Então, o primeiro nível trófico da cadeia alimentar, o nível 1, é de produtor, que são as plantas. Por quê? Porque elas produzem alimento, né? Como que elas produzem alimento? Através da fotossíntese, ok? Bom, os seres vivos precisam do elemento carbono, né? Isso foi falado numa outra videoaula aí, do professor lá do PET, né? Os seres vivos precisam do elemento carbono para construir as suas estruturas orgânicas. Inclusive, tem um desenho animado aí, acho que é Alien versus Monstros versus Alienígena, que o alienígena vai invadir a Terra e ele fala a forma de vida baseada em carbono. Então, os seres vivos, eles precisam do elemento carbono para construir a sua matéria orgânica. E os seres vivos adquirem esse elemento carbono através da alimentação. Só que a fonte de carbono é o gás carbônico. E os seres vivos não conseguem aproveitar esse gás carbônico, né? Não conseguem aproveitar o gás carbônico. A gente solta gás carbônico. Então, os seres vivos não conseguem aproveitar o carbono na forma de gás carbônico. Somente as plantas ou os seres vivos fotossintetizantes, né? Porque a planta, ela tem a capacidade de transformar o elemento carbônico inorgânico, que está na forma de gás carbônico, em elemento carbono orgânico, na forma de carboidrato, açúcar ou glicose, né? E dessa forma disponibilizar para os outros seres vivos o carbono, porque aí os seres vivos vão comer esse carbono orgânico, carboidrato, sacarídeo, açúcar, e vão obter o carbono, porque na forma inorgânica os seres vivos não conseguem aproveitar. Bom, então as plantas, através da fotossíntese, ela produz alimento e gás oxigênio e ela transforma matéria inorgânica em matéria orgânica, né? Ela transforma o carbono inorgânico em carbono orgânico. Então, através da fotossíntese, a planta vai pegar o gás carbônico do ar e a água da terra pelas raízes. Ela vai transformar esse gás carbônico e essa água em glicose e gás oxigênio, né? Ou em sacarídeo e gás oxigênio. Ela pode também fazer frutose e tá, né? A glicose é o mais importante, é o mais comum. Então, nós vamos falar de glicose. Para transformar
Gás carbônico e água em glicose e gás oxigênio, ela vai utilizar a energia luminosa ou a luz, né? Para poder conseguir desmontar essas moléculas e montar outras moléculas, né? E a planta consegue captar energia luminosa porque ela tem clorofila. Então, a clorofila capta. Então, ela pega gás carbônico e água, usa a energia da luz e transforma esse gás carbônico e água em glicose e gás oxigênio. O gás oxigênio ela vai soltar no ar e a glicose ela vai guardar. Ela pode descer e guardar na raiz, no tronco, na folha. E também ela vai alimentar suas células com essa glicose que ela produziu, né? Então, essa glicose que ela produz, ela distribui para suas células e o que sobra ela guarda, que aí os outros seres vivos vão se alimentar, né? Bom, aí vocês estão vendo também a fórmula química da fotossíntese, né? Que está balanceada, né? Na quantidade de elementos iguais entre os reagentes e os produtores, né? Então, vocês estão vendo aí, 6 gás carbônico, 6 CO2, mais 6 H2O, 6 águas, usando a luz captada pelos pigmentos vegetais, que no caso é a clorofila, e vai produzir glicose e oxigênio, 6 moléculas de oxigênio aí, tá? Bom, então, dessa forma, a planta está produzindo o alimento. Glicose aí, né? E aí, como ela está produzindo alimento, ela é produtora, ela fica no início da cadeia alimentar. O primeiro nível trófico. Quando ela pegou a matéria inorgânica e transformou em matéria orgânica, disponibilizando para os outros seres vivos, né? Alimento e energia e o elemento carbono, tá? Bom, quando um animal se alimenta da planta, ele é o consumidor primário, é o primeiro consumidor que está comendo o produtor, né? O produtor produziu, o consumidor come o produtor. Então, essa planta vai estar transferindo para esse consumidor primário matéria para construir o corpo dele, né? Os nutrientes necessários para a construção de estruturas orgânicas e vai estar transferindo para ele energia para o corpo viver. Lembrando que glicose é alimento energético, né, gente? Mas a planta também produz outros alimentos além do carboidrato, da glicose, né? Nós não estamos vendo isso aqui, nós vimos a fotossíntese para entender que ela produz, mas ela também produz proteína vegetal, vitaminas e tal, que a gente vai utilizar e adquirir através da alimentação, tá? Então, o consumidor primário consome o produtor e o produtor transfere para ele, a setinha mostra transferindo, né? Transfere para ele material de construção e energia. Quando vem um animal e come este animal herbívoro ou que comeu a planta, né? Ele está sendo consumidor secundário, porque ele está consumindo o consumidor primário. E aí o consumidor primário vai transferir para o consumidor secundário alimento e energia que ele adquiriu do produtor. Então, o produtor produz alimento e alimento com energia, transfere para o primário transfere para o secundário o que o produtor produziu, né? O consumidor terciário vai se alimentar do secundário e o secundário vai transferir para ele alimento e energia. Pessoal, tudo isso foi produzido pela planta. Então, à medida que vai transferindo, à medida que o nível trófico 1 passa para o nível trófico 2, que é o consumidor primário, passa para o nível trófico 3, que é o consumidor secundário, vai diminuindo, porque gastou.
né? Foi havendo um gasto de energia e de matéria, então a quantidade que sobra para transferir é menor. Então vai havendo uma diminuição aí, tá? E depois vem o último nível trófico, que vai ser o decompositor. O decompositor, ele vai se alimentar da matéria orgânica morta, né? Numa cadeia alimentar aí nós vimos o decompositor como final, pegando o último consumidor. Mas todos esses seres, quando morrem, eles vão ser comidos pelos decompositores, tá? O decompositor vai fazer a decomposição, vai transformar em adubo e nutriente disponível no solo, que a planta também vai utilizar, tá? As cadeias alimentares, elas podem ter 5 níveis tróficos ou 4. Isso vai depender de quantos consumidores você vai pôr. Então, produtor, planta, consumidor primário, herbívoro, consumidor secundário, carnívoro, você pode pôr outro consumidor terciário e consumidor quaternário. Ou você pode fazer com só consumidor terciário, enfim, né? Então, você vai ter 4 níveis tróficos, 5, vai depender de quantos consumidores você vai pôr, tá? Bom, o planeta Terra tem um revestimento da sua superfície com mais água do que terra. Então, nós temos muitas cadeias alimentares aquáticas. Essas cadeias alimentares aquáticas, os produtores são principalmente as algas unicelulares, que a gente chama de fitoplâncton. Então, o fitoplâncton, que vocês podem ver escritos aí em algumas cadeias alimentares aquáticas, são as algas unicelulares. E, normalmente, os principais consumidores primários, aqueles que comem as algas, comem as plantas, é o zooplâncton, que são os animais microscópicos, né? Eles são os principais consumidores primários, mas não os únicos. Vocês podem ter outros peixes que também se alimentam de fitoplâncton, de zooplâncton e fitoplâncton, né? Então, a cadeia alimentar, nível trófico 1, produtor, nível trófico 2, consumidor primário, nível trófico 3, consumidor secundário, e o próximo nível trófico pode ser um consumidor terciário ou o decompositor, que é sempre o último nível trófico. Certo, pessoal? Bom, as pirâmides de energia e de matéria, né? A pirâmide de matéria e de biomassa é a quantidade de material disponível para você usar para construir suas células e a dos seus filhotes. Vocês podem ver que a pirâmide vai diminuindo, né? O número de produtores é maior que o número de consumidores primários, que é maior que o número de consumidores secundários. Por quê? Porque se faltar alimento, o próximo nível vai diminuir, porque não vai ter alimento suficiente. Então, ele é sempre menor, né? E quando, por exemplo, um coelho come planta, que é o consumidor primário nesse caso, ele vai ter células que vão morrer de velha, ele vai se machucar, vai repor, então ele vai gastar a matéria que ele se alimentou. Então, ele passa para frente para o próximo animal que comer uma quantidade menor do que a que ele comeu, porque ele gastou nesse meio do caminho, né? E assim sucessivamente. Da mesma forma, a quantidade de energia que é transferida de cada nível trófico, ela diminui, né? Por quê? Porque você come a energia da planta, você gasta essa energia, seu corpo tá vivo, então você tá gastando energia, né? Então, parte da energia que você come, você gasta. Quando um outro ser vivo come este consumidor primário, a energia que restou no corpo dele é menor do que a que ele comeu, porque ele gastou. Então, ele passa para frente uma quantidade menor. E aí, a pirâmide, os níveis tróficos, quanto maior o nível trófico, menos transferência de energia ele vai ter e de matéria também, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, que ajude vocês a fazerem as atividades do PET, né? E
Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, tá? Tem uma questão aí, a questão 3 do PET, que está perguntando por que as formas de vidas encontradas em profundidades, em ecossistemas marinhos, né, muito profundas, são necessariamente heterotróficas. O que significa heterotrófica? É o consumidor, né? Heterótrofo é aquele ser vivo que não produz alimento, que não faz fotossíntese, certo? Então, quem não faz fotossíntese, que se alimenta de outro ser vivo, é heterotrófico. Quem faz fotossíntese e produz o próprio alimento, que é capaz de transformar a matéria inorgânica em orgânica e assim produzir o seu próprio alimento, é chamado de autotrófico. Tá? Então, autotrófico é quem faz fotossíntese e produz alimento através da matéria inorgânica. Inorgânica em orgânica, consegue transformar. E heterotrófico é quem não produz o próprio alimento, nós, né, os animais, e que tem que se alimentar de outros seres vivos. Ok? Um abraço para vocês e até mais.